Caro telespectador e internauta, seja bem-vindo ao Moscast, o podcast do jornal de Mozambique Times. A Associação dos Escritores Moçambicanos, AEMO, foi à eleição no sábado, dia 26 de julho. A eleição esteve caracterizada por polêmicas, providências cautelares, decisões judiciais, listas impugnadas e acusações de favorecimento. Filimone Meigos, escritor e poeta, foi proclamado vencedor da eleição ao cargo de secretário-geral da AEMO. Meigos, por razões de saúde, não veio ao Moscast, mas temos cá um membro da sua lista, o escritor Elder Libela, a quem cumprimento e agradeço pela presença. Muito boa noite, Sr. Elder, seja bem-vindo ao programa. Deixa-me primeiro dar os parabéns ao Filimone Meigos e à lista A pela vitória, mas gostava também de perceber logo a priori como é que foi esta eleição no meio a estas providências cautelares, decisões judiciais, listas impugnadas e até situações de desistência de algumas candidaturas. Entretanto, a lista A foi tida como vencedora a 99%. Podemos considerar que esta foi uma vitória de facto sólida ou por força das circunstâncias? Muito boa noite e obrigado pela felicitação. E dizer que realmente nós temos ouvido das circunstâncias que aconteceram em torno das eleições da AEMO, que significa a Associação dos Escritores Moçambicanos, mas dizer o seguinte: realmente foi um bom tempo de campanha que nós tivemos pela primeira vez na história da AEMO. O que nós vimos foi um processo muito democrático na fase de campanha. Mas, posto isso, começou a existir um bocado de turbulência, se assim posso dizer, durante o processo. Isto porque haviam algumas pessoas que não estavam muito satisfeitas com como os processos estavam a andar. Todavia, falando do processo da providência cautelar que se recebeu, infelizmente recebeu-se na sexta-feira, um dia antes do dia da eleição, e não se violou a providência cautelar. O que a providência cautelar continha, ela mandava para não se usar não se usar o regulamento eleitoral, tanto como a Assembleia Eleitoral. E a providência cautelar teve 3 pedidos, mas um foi indeferido pelo juiz. O outro pedido era que se retirasse da campanha a lista A, que é encabeçada pelo Filimone Meigos, cujo não fazia sentido para o juiz. Não havia... Por que houve este pedido? E quem submeteu este pedido? Foram os membros na sua totalidade ou parte dos concorrentes? Bom, foi exatamente pela parte da lista B. Eles é que submeteram o pedido porque acharam que existiram alguma irregularidade, mas só deixa explicar este facto. A campanha decorreu, já tínhamos semanas já em campanha, e vinha-se reclamando de alguns, um facto e outro facto desde muito, mas eu penso que a maior preocupação de tudo isso não eram os fatos como tais. Era exatamente a presença, provavelmente, da lista A, porque a lista A foi a terceira lista a surgir. Ela foi uma lista, do meu ponto de vista, muito bem composta e entrou com estratégias muito fortes para poder trabalhar e para trazer aquilo que era a inovação da AEMO. Eu penso que isto abalou um bocado com a situação que já era acomodada na instituição. Então, daí veio-se reclamando de certos factos, certas coisas, e no fim, na sexta-feira, quando recebemos a providência cautelar, nós respeitamos aquilo que foi a decisão do tribunal. Por lei, nós devemos fazer exatamente como a lei manda. E o que é que nós fizemos? O tribunal não suspendeu a Assembleia Geral, porque antes das eleições, primeiro existe uma Assembleia Geral, que essa Assembleia Geral é soberana. É lá na Assembleia Geral onde existem decisões, onde há aprovações. E o que nós fizemos? Nós lemos o que a providência cautelar dizia e nós respeitamos os pontos. Não se usou os regulamentos, nem se fez o uso da Assembleia.
Porém, aconteceu a Assembleia Geral e durante o percurso da Assembleia Geral nós elegemos novos membros da Assembleia, porque a Assembleia Geral é importante explicar isso, ela é soberana. Dentro dos nossos contextos como escritor, nós podemos decidir. E decidiu-se respeitar o que o Tribunal disse e decidiu-se também eleger os membros. E não se usou o regulamento, nós usamos o Estatuto da EMO, porque nós temos um Estatuto. Então, o que é que as pessoas vêm dizendo é o seguinte, essas coisas de lei dá para peritos da matéria. Então, nós não, a providência cautelar não dizia que não deve eleger ou não deve se realizar a Assembleia, ou não deve se eleger, ou a eleição foi cancelada. Não é isso que a providência cautelar estava a dizer. O que ditou a providência cautelar foi bem respeitada. Agora, há uma coisa aqui, só para deixar bem claro. O facto de nós termos a providência cautelar não quer dizer que não podemos, devemos parar tudo na EMO à espera do dia que vamos ao tribunal. Não, o tribunal é para irmos ser ouvido. Vamos ser ouvidos consoante as realizações e os acontecimentos que estão agora a ser levados a cabo. E se o tribunal revogar os resultados? Vamos respeitar. Do mesmo jeito que respeitamos quando o tribunal decidiu na providência cautelar que tinham 2 pontos a ser salvaguardados, a serem protegidos, nós protegemos 2 pontos. Mas esta realização da Assembleia Geral e depois a composição de uma nova comissão eleitoral não foi uma ação forçada visando garantir que a eleição acontecesse exatamente no sábado, dia 26, e para que também não houvesse espaço para uma continuidade naquilo que é a campanha eleitoral, se calhar, no engajamento dos membros para que acontecesse a eleição? Ora, é muito boa pergunta. Deixa eu explicar uma coisa. A EMO tem agora membros efetivos, cerca de 185 membros efetivos. E nas eleições passadas, um número inferior a 30 participavam das eleições passadas, por causa da questão da alienação dos cotas. Porque os membros, cada vez que passa, é como todo mundo. Numa casa, quando não está muito bem organizada, as pessoas vão saindo, vão desleixando. Mas chega a vez que os filhos dizem não. Agora chega, vamos voltar, vamos organizar a nossa casa. Esta é a nossa casa. Se nós abandonarmos, quem fará por nós? É o que aconteceu na EMO. Esta foi a primeira vez que houve uma massa envolvente dos membros efetivos da EMO que voltaram e disseram não, estamos interessados em participar do processo eleitoral. Porém, queremos ter motivos para tal. Então, existiram condições para se criar esse motivo. Quando nós criamos a lista A, nós começamos a trabalhar e as pessoas começaram a ver o elenco, começaram a ver a conjuntura da lista A e começaram a acreditar que era possível estabelecer-se uma nova EMO. E o que é que aconteceu? Criou-se facilidades para que todos os membros participassem. Agora eu faço uma pergunta. Se tu tens uma organização em que tem 185 membros efetivos, tu estarias a favor de somente 20 pudessem votar? Tu não criarias condições para que os 185 participassem? Que é para eleições serem justas? Estas condições que foram criadas, eu vi bem, por exemplo, um comentário nas redes sociais em que acusavam também a pessoa do senhor Ricardo Santos de ter engendrado uma fraude a favor de Filimone Meigos. Este processo todo em que a Assembleia Geral criou e abriu espaço para que os membros efetivos regularizassem as suas cotas para que pudessem votar, não é um processo que devia ter sido organizado muito antes e não à boca das urnas? Bom, mais uma outra boa pergunta. É um processo que deveria ser organizado muito antes. A questão é com quem? Quem estaria interessado? Estamos a falar de campanha, estamos a falar de interesses. No meio desses interesses, nós temos uma EMO que já tem problemas de organização. Não que os secretários gerais ou elencos não lutaram por essa organização. É uma organização que não foi possível e é reconhecida dentro da EMO dos graves problemas que nós temos como associação. E por causa disto, quando chega no período de eleição, quando se cria essas condições, depois aparecem certas pessoas a dizerem que não deveria ser criada. Há um processo que não é muito democrático nesse sentido. Eu penso que, se quisermos ter um processo democrático, uma das primeiras coisas que devemos pautar é que
todo corpo eleitoral deve participar. Então, se o eleitorado vai participar numa campanha, o que é que nós vamos fazer? Vamos vender o nosso peixe, como assim dizemos, que é para as pessoas decidirem em quem vão votar. E pela primeira vez tivemos 3 listas, isso foi muito bom. E a participação de que se diz da Assembleia Geral, que foi engendrada para talvez retirar algumas pessoas, não foi nada disso. Porque quem votou? Em cada lista, houve uma votação a cerca de 80% ou 90%, se não estou em erro, e não são todos aqueles membros ou elenco da lista. Não. Teve figuras renomadas na área da escrita. Como o caso do Miyakoto, por exemplo. Bom, como o caso do Miyakoto, não queria mencionar nomes, mas como o caso do Miyakoto e muitos outros também, escritores, grandes figuras que estavam ali, que não são parte do elenco da lista A. Fazem parte de membros efetivos, fazem parte das pessoas que decidem pela EMO. Mas nós estamos aqui, desculpa interromper-lhe, nós estamos aqui a falar de uma situação em que as pessoas tiveram de regularizar a sua condição como membro da EMO justamente no sábado, no dia da eleição, à boca da urna. E para regularizar a condição de membro, passava pelo pagamento de cotas. Está a dizer o senhor Helder e toda a lista A que suportou a candidatura de Filimone Meigs, está a dizer que todas essas pessoas estavam em condições de pagar cotas atrasadas no mesmo dia, ou foi mais uma daquelas situações em que na política, especialmente, não na literatura, mas na política, usa-se muito, não só na política, mas nas agremiações no geral, usa-se muito em que compra-se votos e provavelmente, neste caso, a compra de votos foi nesta condição de aparecer alguém que se propunha a regularizar, a pagar as cotas daqueles que não tinham as cotas em dia. Deixa eu primeiro falar sobre desinformações que estão a decorrer e nós internamente sabemos dessas desinformações. Essa é uma delas. O processo de pagamento de cota foi estabelecido, foi criado e já vinha-se pagando cotas. Isso não constitui verdade dizer que a cota foi feita até o último dia. Não constitui verdade. Nós temos pessoas intelectuais idôneas que não fariam pacto com esse tipo de ato. Esta é a primeira desinformação. A segunda, que violamos a lei da providência cautelar. Conforme já expliquei isso, sim, eu acho que já está claro. A terceira é que houve um dos candidatos que desistiu porque existia muita corrupção. Não é verdade. O Luís Cesarilo, que eu respeito desde já, foi uma pessoa que foi sensata, que viu por que eu vou entrar na coisa de muita desorganização se já existe uma lista que talvez pode representar a EMO, caso passe, e ele decidiu, não foi por nada, eu até estou a tentar imaginar o que aconteceu, mas o que ele fez foi somente renunciar, que já não tenho interesse de concorrer, que fiquem a concorrer as 2 listas. Foi o que o Luís Cesarilo fez, e nós temos isso em ata. Não houve nenhuma desistência por motivos de corrupção, tudo isso que se diz. Mas, bom, nós já estamos habituados com esses fenômenos, um bocado em Moçambique e toda a parte por aí. É que quando chega sempre de campanhas dessa natureza, há sempre manobras, há quem vai se sentir lesado, há quem vai se sentir... Mas só digo uma coisa que é justa e contra facto no argumento. Quem decidiu no dia da Assembleia Geral foram os membros efetivos da EMO. Não foi a lista A que decidiu. O número que está lá e a eleição na EMO é feita na hora, é feita com as pessoas presentes, em caixa, é tudo livre e justo. E todos os votos foram vistos, as pessoas que votaram estavam no mesmo dia e o resultado saiu de imediato. Então, não tem por que dizer que todas aquelas pessoas vieram pagar cotas, não, isso não é verdade. E dizer que as eleições foram manobradas para favorecer um grupo. Aqui a questão é, se nós temos uma casa que entra uma lista que aparentemente apresenta-se muito forte em relação às outras, aparentemente, só quero frisar esse ponto. E quando nós começamos a trabalhar, só a nossa organização trouxe um medo. Por que a providência cautelar veio na sexta-feira? Por que não veio antes para nós podermos resolver o problema? Existe uma manobra, é que nós fizemos uma coisa, nós não atacamos. Por quê? É cívico. É cívico procurar trabalhar, não procurar atacar. E o que nós sempre dizemos, não atacamos não porque não conseguimos atacar, porque não vamos lavar a roupa suja da EMO em televisões ou XY. E o que é que nós estávamos a receber? Foram ataques, mas nós estávamos a trabalhar. Trabalhamos, sensibilizamos as pessoas, pela primeira vez depois de décadas,
a EMO teve mais envolvimento de membros interessados no processo de votação. Isso é de louvar. E a questão da facilitação, uma das coisas muito bem claramente dissemos, quando começou a pagar as cotas, as pessoas estavam a assistir. O problema é que as pessoas já sabiam, se está-se a pagar muito cota, é que é um processo de votação. As pessoas vão votar. E se vão votar, aparentemente já tinha um vencedor. E que esse vencedor não fazia parte de certas listas que não estavam satisfeitos com aquela presença daquelas pessoas. Começou daí a criar o barulho. Na verdade, o barulho não vem por causa de ser um processo democrático. É democrático, sim, quando nós criamos condições para todos participarem. Não é democrático quando nós queremos boicotar um sistema só para que fiquem poucos e nós controlemos. Se é justo que todos participem e votem livremente, um processo de votação que é livre, na hora, o resultado tu tens na hora, a caixa tu vens, por que tu terias medo que os membros participassem? Eu, na minha opinião, eu diria que vença o melhor. Que vença o melhor manifesto. Mas, infelizmente, o que nós estamos a deparar é uma situação, como eu já disse, que é atípica, é uma situação que nem precisávamos de chegar até esses moldes, estamos aqui na televisão a explicar coisas, porque tem uma coisa muito simples, quem vota? São os membros. Os membros estiveram presentes. Então, a eles pertence o voto, a eles pertence a EMO. Agora, o tribunal, o que for a decidir, nós vamos respeitar. Estamos todos aqui a respeitar a lei. Nós não atropelamos a lei no sábado, que isso fique bem claro. E quando o tribunal for a decidir, quando o tribunal tiver os factos e decidir naquilo que sucedeu, nós vamos respeitar o que foi o processo do tribunal. E com base nos fatos que o tribunal tem e tudo aquilo que aconteceu e acompanhamos através da comunicação social, acha que há espaço para o tribunal revogar os resultados? Bom, por lei, nós não estamos a ver esse espaço, mas eu não sou a melhor pessoa indicada para falar dos aspectos legais. Porém, nós julgamos que tudo que foi feito tinha que ser feito por quem decidiu para a EMO foram os membros. Como eu disse, não foi um grupo da lista A que foi decidir, que fez manobras, não. Pela primeira vez tiveram muita presença dos membros. Então, o tribunal tem que ouvir as partes, tem que acompanhar o caso e decidir. Aquilo que for a decisão, eu digo, da nossa parte, nós estamos bem firmes que se for para vencer o melhor manifesto, se for para vencer o melhor elenco, se for para se repetir as eleições, nós estamos prontos para fazer isso. Mas o que nós fizemos não foi atropelar a lei. Os membros estavam lá, tu recebes uma providência cautelar. Provavelmente, se formos a ver, onde é que é a armadilha aí? Quem está à procura de espaço? Não somos nós que tivemos o voto da maioria, não somos nós que tivemos a aceitação dos membros. Quem está a procurar espaço? E não sabemos por que está-se a procurar esse espaço, se os membros é que estão a votar. E eles são a maioria. E se formos para fazermos uma recampanha e constituirmos de novo, nós vamos votar, porque a EMO conhece os seus membros. A EMO sabe quem quer eleger. E eles vão decidir isso de forma fair play. Agora, o que as pessoas não podem esperar é que uma classe de intelectuais como a EMO, uma classe de pessoas de cabeças pensantes, pudesse esperar que certos boicotes acontecessem, sinceramente. Vamos agora olhar para a candidatura de Filemone Meigos, que presidiu a mesa da Assembleia Geral do último secretário-geral, ou melhor, o penúltimo, antes dele, que é o escritor Carlos Paradona. Pode-se esperar algo diferente neste mandato? Ou é uma continuidade? Pode-se esperar algo diferente. Em concreto? Em primeiro lugar, dizer que, no geral, todos nós, seres humanos, né? Por vezes, nós nascemos, os pais vão dizendo uma coisa, e nós crescemos, às vezes nós dizemos para meus filhos, meus pais faziam isso, mas eu não quero que os meus filhos sejam, ou sejam um exemplo do meu modo de crescimento, porque com o que meus pais faziam, eu aprendi, e agora gostaria de moldar daquela forma. Então, por vezes, todos nós temos essa capacidade de mudar, mas esperamos estar inseridos no nosso contexto, com o nosso elenco e no momento certo. E dizer que alguém será a continuidade de outro, isto não funciona bem assim. Nós temos exemplos em África e América de pessoas, mesmo sendo oriundas de certos grupos, mas não se comportaram depois como grupo, quando tomaram posse. Isso depende do sistema. O sistema conta muito. Mas quando o sistema é inovador, quando é um sistema promissor, aí as coisas mudam. É como se fosse uma reforma. E Filemone Meigos, eu penso que fez uma melhor escolha do seu elenco.
E é isto que preocupa muito certas pessoas, pela escolha do elenco, pelo o que o elenco já fez, mesmo antes de entrar na EMO. E é uma coisa que as pessoas acham que quando nos veem nessa batalha de tribunal, pensam, a Associação dos Escritores não tem lá ouro, tesouro, dinheiro. Nós estamos a ir para organizar. Tem gente que não está aí para levar nada, não tem nada que a associação pode dar em termos de benefícios financeiros ou privilégios turísticos. Não tem. O que as pessoas decidiram é, chega. A organização não pode ser controlada por grupinhos. A organização é de todos nós, que seja um processo democrático. Por que vamos impedir as pessoas de pagarem cotas? Por que vamos impedir facilidade de cotas enquanto elas podem existir? E se existir alguém a controlar, os donos chegam todos unidos e dizem, não, desta vez não vai funcionar. Não sabemos como vocês operam, mas vamos criar condições para todos. E é isso que está acontecendo na EMO. Nós estamos a entrar, principalmente a minha lista que ganhou as eleições, ainda à espera da decisão do tribunal, mas nesse preciso momento é isto. Nós estamos a entrar para trazer algo novo, para fazer a diferença, para mostrar às pessoas que realmente nós não estamos lá a lutar para algo que a EMO pode nos dar. Nós estamos lá porque a casa está a cair. E nós todos sabemos disso. É preciso voltarmos unirmos e resgatarmos aquele que é o valor da EMO. Exatamente. Nesta expressão, a casa está a cair, devo dizer que a EMO quase desapareceu do espaço cultural, deixou de organizar debates literários, feiras. Por que isto aconteceu? Onde é que falhou a associação? Até hoje eu diria que a associação falhou em não ter um elenco visionário. Deixa eu dizer uma coisa. Eu respeito muito todos os secretários-gerais que já passaram pela EMO. Realmente todas as pessoas deram o seu máximo, mas ninguém caminha só. Ninguém trabalha com um elenco que possa não ter uma conjuntura, uma postura de progresso. E o que é que nós estamos a fazer? A EMO, nós estamos a trazer um elenco agora que a EMO precisava. A lista A, que foi uma lista muito, mas muito bem atacada, isso já mostra logo no início, eram 3 listas, mas parecia que todo mundo ia atacar a lista A. Isso, não todo mundo, teve uma lista muito civilizada. A lista C, por acaso, os membros pareciam que eram como nós também, que não atacavam ninguém, mas tinha sempre uma lista que ia atacar. Bom, nós não entendíamos porquê, mas a lista era mais atacada, mas viu-se porquê. Era uma lista que tinha pessoas muito acreditadas. Então, é preciso ter visão. É preciso ter pessoas visionárias, pessoas que já fizeram para este país, continuam a fazer, e que essas mesmas pessoas são levadas do seu sítio, das suas ações, são levadas pelos seus efeitos, para trazer a EMO, dizer, queremos confiar para esta nova casa. Já que já construíram várias casas, então eu quero construir essa casa. É o modelo que nós fizemos na sociedade. Se nós vimos que um engenheiro, se nós vimos que um professor é bom, nós tiramos daquela escola e solicitamos para outra escola. É o que a lista A fez. Fez um elenco de pessoas visionárias, com capacidade de chegar e trazer a EMO, pessoas que já trabalharam com organizações, com associações e que foram associações com êxito. E isso trouxe realmente muita preocupação. E que leituras é que faz das críticas de que a EMO já não é uma associação de escritores, mas sim um espaço decadente, onde se consome mais álcool do que a literatura? Bom, eu penso que eu não sou a pessoa indicada para falar desse ponto, porém dizer que existem muitas coisas a trabalhar na EMO. E essa questão talvez deveria ser respondida com alguém que frequenta muito a EMO, que confirmasse esse ponto. Eu não confirmo esse ponto, mas confirmo que o que nós estamos a referir aqui como os problemas da EMO faz parte de pessoas que talvez que não têm essa visão, que não trazem consigo essa visão para levantar a EMO. E o que é que faz as pessoas não trazerem visão? É o espírito de trabalho. E o espírito de trabalho está associado a vários outros vícios. Por mais que a gente diga que vai fazer XY, enquanto estiver associado aos outros vícios, é difícil desistirmos dos vícios. Precisa de atitude para alavancar a EMO. Então, esta parte eu penso que associa-se ao facto da associação não estar a trazer muitos frutos recentemente e parece que os membros talvez estejam nessa situação, não sei, não, como eu disse, não posso precisar, não sei desse ponto, mas poderia ser considerado este ponto. Mas o que é que está a faltar para que a associação traga de facto frutos? Bom, estava a faltar a lista A. É o que estava a faltar.
E em termos de propostas, o que é que a lista propõe-se a fazer de agora em diante? Já assumiu a posição de liderança, então o que é que os escritores, aqueles que confiaram na lista A e aqueles que preferiram abster-se do processo eleitoral, ou aqueles que temos, por exemplo, novos escritores a emergirem e muitos deles não se identificam com a associação, não são membros. O que é que a EMO se propõe a fazer pelos escritores moçambicanos na sua generalidade? Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, isso tudo traz o fulcro que foi o nosso manifesto. Em primeiro lugar, a própria casa tem de ser organizada. Em segundo lugar, a associação está a viver com base de pouca subsistência financeira. E com isso é difícil alavancar projetos, é difícil ajudar aqueles que são os novos escritores, novos talentos, é difícil criar programas. Então, é necessário trabalhar nestas condições, que é para poder fazer com que a EMO alavanque o seu estatuto financeiro. Isto o quê? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro tentar valorizar a EMO e mostrar realmente para a sociedade civil, para a Assembleia da República, para a nação, a importância que tem a EMO para o desenvolvimento da sociedade através da educação. E isto é necessário que as pessoas começam a valorizar a associação e por meio de várias contribuições, vários projetos que nós podemos criar que possam garantir a sustentabilidade da própria EMO. Isto é muito importante para todos os outros programas que nós vamos criar. E outros aspectos que nós vamos criar é garantir com que novos escritores, sejam eles, nós temos na nossa campanha a questão da intergeracionalidade. Garantir que os novos escritores tenham espaço na EMO, possam publicar e vamos garantir entradas de sistemas web, tanto como plataformas digitais, que possam acompanhar todo o escritor em toda a parte de Moçambique. E só dizer uma coisa, talvez é isso que a nossa lista assusta muito. Nós já temos tudo isso pronto para transferir para a EMO. É como eu já disse, na lista A tem pessoas... Eu vou cobrar. Não, isto não precisa cobrar. Se as pessoas identificarem todos os elencos da lista A e o que é que eles já fazem, as pessoas já sabem do que eles estão a falar. E é por isso que a lista A, desta vez, foi muito acreditada, porque tem pessoas que já fazem, que já têm isso. Eu, pessoalmente, tenho uma plataforma eletrônica, que as pessoas podem aceder livros até gratuito. Então, em outras palavras, estaria a dizer que em algum momento a EMO ficou moribunda por não ter acompanhado, posso assim dizer, o desenvolvimento que nós temos estado a assistir, sobretudo no espaço digital? Eu penso que já havia um comodismo de entrar-se, não porque existe aquela vontade de se transformar, mas entrar para lutar, porque associações precisam de pessoas visionárias, não precisam de combatentes. Tu não podes ir para uma organização para lutar, para ver o que é que tem e vou usufruir do que tem. Não, tu tens de ir para uma organização com visão. Qual é a visão que tu tens de trazer? Tu tens de trazer uma visão inovadora. Tu tens de saber que eu basta entrar na EMO, eu vou mexer aquilo e isto vai funcionar. Então, eu penso que é isto que fez com que a EMO ficasse moribunda durante esse tempo, por falta desses aspectos de visão, por falta de pessoas que eram capazes de entrar e pudessem levar a EMO a outros níveis. A candidatura da lista A, concretamente de Filimone Megos, que é a lista a qual também faz parte, é vista como pertencente a uma geração ligada à luta de libertação nacional e que quer transformar a EMO num braço do partido no poder. Como é que a vossa lista olha para este tipo de percepções? Bom, não sabia que ainda existe mais uma desinformação. Esta estou a acompanhar agora, as outras já tinha acompanhado antes de cá estar. Dizer que é totalmente uma falácia. Fez um trabalho de casa muito forte. Ok. Então diz a vossa formação que uma televisão bem informada vale mais do que ouro, hein? É muito bom estar informado quanto isso. Não se trata de um elenco partidário. A Associação de Escritores lá é feito com pessoas de classe intelectual. Então, tem pessoas que têm mais a pensar. O que as pessoas fazem, as pessoas sempre vão falar que até nós entendemos que isso é normal. É normal que lances todas essas pedras, principalmente nesse processo de campanha. Porém, não é o caso. Realmente é um grupo de jovens. Foi um processo revolucionário que se criou
para constituir a lista A. É por isso que eu disse, na verdade, o que as pessoas têm que saber lá em casa é que a EMO está de parabéns. Porque pela primeira vez houve 3 listas, houve muita aderência, houve uma Assembleia Geral e tem-se elencos de um envolvimento intergeracional. Então, isto é de louvar. Então, não existem esses processos de campanhas políticas. O que é que as pessoas... Deixa também dar um reparo. O que é que acontece quando as pessoas começaram a ver que estava-se a pagar as cotas, os membros efetivos estavam a voltar, então as pessoas dizem, não, talvez é a EMO para a elite. Não existe elite na EMO. Na lista A, é por isso que eu disse, uma das coisas que o nosso país deve melhorar, e isso é difícil dizer que tem de melhorar agora, as pessoas quando vão ver um elenco ou um manifesto, primeiro é entender o que é que o manifesto está a dizer, o que é plausível, o que não é plausível. Segundo, é conhecer os elementos. As pessoas têm de saber, não é porque temos o Filomeno Mego, que é um grande senhor, que as coisas vão funcionar. Precisa saber com quem essa pessoa está a trabalhar. Tem vários líderes com grandes ideias neste país e em várias outras partes. Mas se não tens um elenco que acompanha as suas ideias, esquecer. Então, é necessário no processo de votação, as pessoas entenderem esse processo, porque afinal estão a decidir para solucionar um problema que pode ser nosso. Por vezes nós não sabemos o valor que nós temos, porque nós damos muito pouco de nós. Eu me lembro uma vez que eu estava a dizer, a EMO não pode viver com os subsidinhos que tem, porque está a alugar aquilo é uma associação. Sim, e qual é a estratégia de sustentabilidade da EMO e até para garantir a própria independência? A estratégia de sustentabilidade da EMO é uma estratégia que é paralela à estratégia de qualquer uma outra organização ou associação. Primeiro é convencer pela necessidade que tu tens de ser subsidiada. Como é que se convence essa necessidade? Tu mostras por A mais B, por exemplo, há pessoas que não entendem que por causa de leitura, por causa de livro, tu podes ter milhões. Quantos moçambicanos não gostam de ler e depois o país está onde está? Há pessoas que não entendem que a educação é que nos levou para todo esse processo de manifestação. Que toda essa destruição que nós tivemos no país é porque as pessoas não estão super educadas para entender as várias consequências que isso traz. E as pessoas não vão entender o valor da educação. E se não tiver alguém à frente que possa defender esse valor da educação, as pessoas não vão entender. Eu estou aqui, por exemplo, nasci numa família humilde, como é dito. Hoje em dia faço trabalhos internacionais com várias instituições. Até já nem tenho tempo de controlar a minha beleza. A minha beleza, que eu acho que é tanta. Isto por quê? Porque tanta solicitação, tem de trabalhar aqui, tem de trabalhar lá. Isto por quê? Porque eu gostei de ler. Só porque sentei um dia e gostei e escolhi os livros e hoje continuo a fazer isto e hoje trabalho com essa empresa. As pessoas têm de saber que quando as nossas escolhas, as visões que nós carregamos com eles, elas vão transformar o mundo. Então, se não repararmos a EMO como solução para o desenvolvimento do país, não mostrarmos esses projetos para as ONGs, não mostrarmos esse projeto com a bancada parlamentar, não vai existir nenhum projeto. Mas como é que tu irás mostrar esse projeto sem visão? Por isso que eu disse, os líderes devem ser visionários. Os líderes devem saber onde é que estão a ir. Então, a estratégia de sustentabilidade falou de bancada parlamentar, está aliada a causas políticas? Bom, o governo o governo pode sim poder dar o valor que a EMO merece e pode apoiar, tanto como organização civil, tanto como os próprios membros da EMO. Nós temos o caso das cotas, que não são pagas na própria EMO, mas também a EMO é uma organização tão grande que não sobrevive somente pelas cotas. Mas também é um caminho, nós temos cotas, temos joias, temos contribuições que as pessoas vão dando e temos essa parte do apoio governamental, que também é muito necessário. Este apoio governamental não torna a EMO dependente até e faz com que, como já tinha dito numa das perguntas, deixe de ser uma organização mais atuante e fique moribunda? Não faz. O que faz com que uma organização fique moribunda não é o processo do governo, ONG, são as pessoas envolvidas lá. Isto acontece em todo o processo de negociação. Quando as pessoas que lá estão envolvidas, elas são capazes de serem mexidas com facilidade ou de serem influenciadas, o processo acontece. Mas nós precisamos do governo, não há quem pode caminhar sem o governo. O governo realmente é o líder das políticas, eles é que decidem. E não tem, mesmo as ONGs, em condições normais, também têm a necessidade de trabalhar com o governo, independente dos fundos. Infelizmente, nós sabemos das dificuldades que o nosso país tem e, por essa razão, nós, como a EMO, devemos entrar para alavancar essas que são as dificuldades que o país tem. Mas não é o facto de alinhar ao governo no sentido de
ir querer valorizar a EMO perante o governo ou pedir possível apoio ou das organizações civis que vamos ter influência, não. As influências vêm quando nas negociações não temos capacidade de reagir. Isto é importante saber. E como eu já disse, a EMO precisa de uma classe intelectual, uma classe com capacidade de negociar. E quando isso acontecer, não existem possíveis razões disso acontecer. Por quê? O governo somente vai ser um parceiro da EMO, como sempre tem sido. Uhum. A juventude hoje em dia lê menos, os livros tornaram-se mais caros para uma juventude maioritariamente desempregada e as redes sociais também dominaram o consumo cultural. Como pretende recuperar o hábito da leitura entre os jovens? Isto é feito de forma estratégica. O que nós devemos dar aos jovens é politicamente correto dar o que eles precisam, não o que eles querem. Como é que isto funciona? Por vezes as pessoas querem uma coisa, mas que nem sabem que isso pode ser talvez prejudicial para ela. É como nem uma criança que começa a dizer: mãe, quer isso, quer aquilo, eu quero doces, tu sabes que isso vai estragar os dentes. Mas a questão é ter uma estratégia de dizer: ok, não vou dar o doce, porque isso pode estragar o dente. Mas deixa descobrir o que é que o meu filho precisa, o que é que pode ser do agrado dele e que seja benéfico para ele no futuro. Agora, indo num exemplo concreto da EMO, os jovens não que estejam alienados na leitura, não. O problema é dar a eles o que eles precisam. Por exemplo, existem livros infantos juvenis. Tu, quando começas como criança, os livros vão infantos juvenis, depois vão começar... Eles vão em degraus. Uhum. Se nós não entendermos estrategicamente que dar a uma criança um livro que não seja adequado para aquela certa idade, o que eles podem fazer? Por exemplo, há pessoas que leem um livro e dizem: provocou-me dor de cabeça, não entendi nada. Então, isso pode ser que a variedade de livro com que tem circulado no país possa não atingir aquele grupo-alvo, aquela certa camada. Mas quando nós damos variedade, as pessoas podem ler um certo livro e dizer: identifiquei-me com este. E tem vários outros estilos de livro. E as pessoas daí começam a ganhar aquele gosto pela leitura. E quanto mais vão ganhando gosto pela leitura, eles vão descobrindo outras coisas. É o seguinte, nós só descobrimos um outro mundo quando nós iniciamos com uma atitude. Então, é preciso estrategicamente saber o que é que os mais jovens gostam de ler. O que é que estão a ver agora? Ok, vamos dar essa leitura, mas o objetivo é chegarmos aqui. Está a falar do ideal ou de algo que é execuível? É execuível, fazível, que nós temos feito e é como eu disse, a EMO precisava de uma liderança estratégica. E a estratégia, muitas das vezes, não é posta ao céu aberto, porque ninguém pode conhecer a estratégia que tu vais usar, porque senão já não fica a estratégia. Mas é execuível e dizer que funciona em quase todo método. Deixa para eu, se eu venho aqui, por exemplo, eu digo para ti: gostei da entrevista, tu te expressas bem, o que é que acontece contigo? Tu vais para casa amanhã, vais querer melhorar, vais estudar, vais aumentar teu vocábulo. Por quê? Houve um elogio. Então, talvez a minha palavra não elogie do vazio. Primeira coisa, é estratégico saber que não se elogia ninguém do vazio. E segundo, é bom saber que uma palavra de elogio, ela pode trazer consigo certas vantagens, talvez também desvantagens. Mas isso tudo é uma parte de estratégia que nós devemos ter. Que devemos ter, mesmo quando estamos a falar da EMO. Queremos trazer leitura para o país. O que é que nós vamos trazer? Há quem gosta de livro digital, vai ter. Há quem gosta de livro físico, vai ter. Há quem gosta de ler no Facebook, vai encontrar lá os conteúdos da EMO. Há quem gosta de ir a um website ou ao Twitter e encontrar XY, vai ter. Nós usamos estratégia para trazer as pessoas à leitura. Quando a pessoa começa a ler muito, ela já vê que aqueles livros que nós achamos que vamos ler em um mês, afinal de contas, podem ser lidos em 2 dias. E aí já temos os profissionais que nós queremos. E aí já temos até profissionais em todas as áreas que já não têm preguiça de leitura. Já agora, como é que a EMO reage a cenários em que livros de até escritores membros da agremiação estejam a ser lançados fora do espaço da EMO? Bom, a questão do lançamento do livro fora do espaço da EMO é normal e eu penso que deve continuar a acontecer, porque são vários escritores e também temos vários outros espaços a explorar. Agora, o que talvez é degradável seria
o facto do espaço não ser acolhedor para lançamento de livro. Isto é que é preocupante. Agora, lançar ao redor, isto deve acontecer, é normal. Agora, o espaço não ter condições até para acolher o escritor para lançamento de livro, aí sim. Isto faz parte daquela tentativa que nós estamos aqui a dizer que a EMO precisa de uma nova roupagem. A EMO precisa de pessoas, é uma casa de escritores moçambicanos. Se um escritor, um novo talento, a geração mais jovem, alguém quer lançar um livro, nós vamos acolher, tem um espaço lá em casa. Não pode chegar, Frederic que não tem de fazer contribuição. Não funciona. Isto mostra que realmente temos problemas sérios na governação da EMO. Não porque as pessoas não estão a tentar, como eu disse. Não queremos combatentes, queremos visionários. Então é necessário levar-se a esse ponto e fazer-se com que haja esse espaço na EMO para pessoas que não podem ir para outros sítios. A EMO seja o primeiro sítio para acolher quem ainda não conseguiu alcançar um espaço. E como é que a EMO pretende trabalhar, por exemplo, para garantir que os livros moçambicanos possam estar nas prateleiras internacionais? Bom, isto é um processo que eu digo gradual e, como eu estava a dizer muito da estratégia, não podemos forçar as coisas sem entender a caminhada. Primeiro, temos muita coisa a limpar na EMO, muita coisa a limpar. Temos de nos preocupar na situação doméstica. Isto porque os contextos são diferentes. A aceitação do livro internacional tem também as suas condições. O modo de escrita, a qualidade de escrita. Então, tem várias coisas que devemos limar no ponto de vista interno para chegarmos a esse patamar internacional. Ele funciona gradualmente. Então, o que nós pretendemos fazer nesse preciso momento é limar esse processo gradual para dar mais espaço às pessoas escreverem. Porque quando nós não temos visão, as pessoas vão achar ser escritor é simplesmente ser um escritor. Não, isso não é verdade. Nunca foi verdade. Um escritor não pode ser visto como uma pessoa banalizada. Um escritor é um intelectual, é alguém que consegue transmitir o pensamento, consegue transformar mentes e ideias. Eu tenho livros que eu já li, eu vou às vezes dar certas aulas, que as pessoas dizem, uau, que grande professor, mas simplesmente precisava ler um livro de alguém que está na Inglaterra, XY. Mas se dá valor a essa pessoa, se compra valor, esta pessoa não é uma pessoa qualquer. É alguém que está a mudar vidas. Então, quando nós temos um escritor na EMO, damos esse espaço, nós não estamos a qualquerizar esse escritor. Nós temos de valorizar. Então, por isso que é necessário que haja vida para que os escritores tenham espaço, que é de lançamento, e também que possa se lidar nesse aspecto. Como membro da EMO e também membro da atual direção da agremiação, como é que olha, por exemplo, para questões de pirataria e as questões ligadas aos direitos autorais? Como é que pretendem acabar com a pirataria dos livros que são publicados pelos escritores moçambicanos? É muito boa pergunta. Como eu estava a dizer, tudo depende da estratégia. Nós estamos num país que é um país em desenvolvimento, então é necessário também ter a cautela dos preços dos livros, da aquisição dos livros, porque para um país como o nosso não podemos esperar muito. É normal, se os livros estiverem muito caros, as pessoas não vão adquirir os livros por vias legais. Isso é um facto. A pirataria será inevitável, mas é necessário que haja um consenso. Tem muita coisa que nós fizemos, não como escritores, mas como moçambicanos, que devemos começar a ver e rever. Por exemplo, se um escritor tem um patrocínio de um livro, há livros que são publicados via patrocínio ou assessoria. E seria de bom agrado que o livro estivesse a preço muito acessível para, afinal de contas, nós queremos que o livro chegue para muitas pessoas e para que as pessoas ganhem um gosto pela leitura e, através desse gosto pela leitura, as pessoas voltem para comprar muitos livros. Isso é um processo contínuo, é assim que funcionam as coisas. Então, nós queremos trabalhar com os escritores nesse sentido de sensibilizar os escritores a rever os preços dos livros. E isto pode facilitar o processo de pirataria. Enquanto os livros forem caros para muitas pessoas, não vai se comprar. Hoje em dia, quem compra um livro praticamente é uma camada, uma parte elite do país. Porque, com os preços que nós temos visto, é muito difícil comprar os livros. Então, tem inúmeras coisas para zelar sobre esse processo. Mas, enquanto elas não forem zeladas, eu penso que a pirataria seria inevitável. Num país onde tantas instituições e associações são capturadas por interesses partidários, como garantir que a EMO não seja mais uma instituição ou agremiação capturada?
Bom, interesses partidários. Nós temos vários partidos em Moçambique, no país. Então, se os interesses partidários vão de acordo com os interesses que são aquilo que é vinculado na EMO, eu penso que qualquer que for o partido ou da proveniência do interesse, nós, como já disse, nós vamos ver, analisar em conjunto e ver se estão de acordo com aquilo que é o nosso manifesto, com aquilo que são também nossos interesses. Porque quando se vai numa negociação, não se pode ir somente para obedecer o interesse de um. Aí está com um problema grave. Quando se vai para uma negociação, é um interesse de um lado contra outro interesse do outro lado. Então faça essa negociação. Se esse interesse for um interesse mútuo e que seja também benéfico para a associação, nós vamos trabalhar com os partidos, seja lá eles quem forem, mas a EMO não é uma organização partidária. Isso que fica bem claro e que os membros que estão lá, por mais que um seja de um partido e de outro partido, isto é normal. Todos nós seres humanos devemos ter certo estilo de identidade, devemos ser de uma certa província, mas não é uma instituição partidária. Isto deve estar muito bem claro. Não é uma lista, não é feito pela força do partido, não. A EMO é feito pelos escritores, por pessoas que escrevem. Agora, certas vontades individuais é inevitável em todas as partes. Finalmente, a lista A vai conduzir os destinos da EMO, mas também vai herdar ou está a herdar uma instituição completamente fragilizada. Que mensagem, mesmo para terminar, deixa aos escritores moçambicanos que hoje não se revêem nesta associação? A minha mensagem para os escritores moçambicanos é uma e simples. Eu penso que é a hora, é chegada a hora de pararmos de refletir e decidirmos naquilo que é o futuro da EMO. Dizer que a EMO é de todos nós. A EMO não é da lista B, a lista A, a lista C, é de todos nós, é de toda a camada eleitoral, é de todos os escritores. Eu gostaria de apelar um envolvimento, que não deixemos os problemas porque tem alguém que vai resolver, mas sabemos que quando há um problema, nós fizemos parte desse ciclo de problema. Então, gostaria de pedir aos escritores que se envolvessem, que analisassem e que participassem e que começassem, principalmente e de primazia, a acreditar que vem uma nova EMO, porque tudo começa na base da fé. Certo, muito obrigada pela sua presença, caro telespectador. Hoje ouvimos os desafios do novo elenco na Associação dos Escritores Moçambicanos, liderado pelo secretário-geral recém-eleito Filimone Meigos, aqui representado pelo escritor Elder Libela. Caro telespectador, chegamos ao fim da primeira temporada do Moscast. E que jornada! Foram encontros intensos, vozes ousadas e silêncios quebrados com coragem. A todos que estiveram conosco, telespectadores, convidados, seguidores, o nosso mais profundo obrigado. Vocês são parte desta resistência jornalística. E hoje não podemos encerrar sem deixar um abraço especial. Um abraço de coragem para Selma Inocência, jornalista, irmã de caminho, mulher firme que sempre acreditou no nosso projeto. Estamos contigo, Selma. A tua luta é nossa também. O Moscast faz hoje uma pausa, mas não cala. Voltamos em breve com mais verdade, mais barulho e mais liberdade. Somos coragem, integridade e independência. Somos o Moscast.